Irmão, você está bem? Tudo em paz com você? Aleluia. Como ela falou, meu nome é Juliano, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida e sou professor das escolas Rema, mas antes de mais nada, sou teu irmão em Cristo, isso é o que interessa, né, irmão? As credenciais a gente deixa de lado, que a gente deve entender que a gente está aqui para servir, para amar os irmãos e para fazer a vontade de Deus antes de mais nada. Título não serve para nada se não tiver a serviço de Cristo. Amém, meu irmão? Não serve para nada a carteirinha de pastor se não for para apacentar. Eu vou repetir. Se não for para apacentar pessoas, cuidar de gente, pode jogar a carteirinha no lixo. Amém? Então eu vim com uma missão aqui, irmão. Eu não saio de casa à toa, amém? Deixei minha família lá. Eu vim para cá para honrar você. Amém? Deus tem algo para fazer aqui. Se a gente não atrapalhar, Ele vai fazer. É possível atrapalhar Deus, irmão? É. Sabe como você atrapalha Deus? Quando você é incrédulo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Sabe quem são os antigos? O povo do Velho Testamento. A pergunta que eu te faço: hoje você, na nova aliança, no Novo Testamento, nesse tempo, se os antigos alcançaram testemunho, imagina você, irmão. Os antigos não conheceram a Cristo, você conheceu. Cristo veio para a sua igreja. E Ele mesmo prometeu: ei, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você é a igreja, eu sou a igreja. Somos a igreja de Cristo. Eu fico muito preocupado quando as pessoas querem olhar para trás. Ficam olhando para o Velho Testamento como se lá fosse algo melhor. Não, meu irmão, algo melhor é aqui, ó, é agora. No Velho Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo morando dentro de si. Eles eram guiados pelos profetas. Mas agora, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Há um melhor lugar, irmão. Esse melhor lugar chama-se Jesus Cristo. Certa vez ele disse: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então quer saber de uma coisa? Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a única verdade. Ele é a vida, é a única vida que existe. É a vida realmente pronta para se viver. A melhor vida é essa. Tá difícil, tem vivido momentos difíceis. Sabe uma coisa? A bondade de Deus te encontra no meio desse caminho e faz triunfar a tua vida no meio dessa trajetória. Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que seria possível. Por isso que Ele disse: tudo é possível ao que... Tudo é possível que... Você crê? Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Deus enviou o seu Espírito, irmão, para poder tocar a vida do ser humano. E Ele enviou o seu Espírito para convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. É a única forma de o ser humano encontrar salvação. Então se considere alguém mais do que privilegiado. Você encontrou salvação. E você quer saber de uma coisa? A palavra salvação, ela vem de uma palavrinha grega chamada sozo. E essa palavra, ela significa muito mais do que parece. As pessoas acham que ser salvo é simplesmente ser livres do inferno e um dia morar no céu. Mas eu quero dizer que salvação é muito mais do que isso. Salvação é libertação. Salvação é preservação. Salvação é prosperidade. Salvação é cura. Salvação é proteção. Tudo isso nessa palavrinha chamada sozo, da qual se traduziu e se chegou na palavra salvação. Ei, eu quero dizer para você que Deus está te preservando, Deus está te curando, Deus está te prosperando, Deus está te livrando, Deus está te protegendo e te preservando desse mundo que está caído, desse mundo que é perverso, mas ele não tem nada a ver com você. O Senhor mora dentro de você através do seu Santo Espírito. Ele decidiu morar dentro da sua igreja. Quer saber de uma coisa? A igreja é você. Isso aqui são 4 paredes, mas aí essa igreja vai crescer, vai mudar daqui. E aí eu pergunto: Deus mora onde? Aqui ou em você? Ele mora em você. Onde você vai, Ele vai junto. Quando você voltar para casa, Ele está junto. Quando você acordar de manhã, Ele está junto. Ei, Deus não vai e volta, irmão. Ele está aí, pronto.
Ele decidiu fazer morada dentro de você, mas o justo viverá pela fé. Aleluia! E eu quero deixar 2, 3 princípios de fé. 2, 3, não sei, quanto der tempo. Aleluia! Repete comigo: crer. Perdão, vamos começar de novo. Ouvir, crer, falar, fazer. Se a ordem for essa, irmão, não tem como dar errado, amém? Glória a Deus. Vamos lá, você pode abrir em Josué capítulo 1. E eu quero tirar aqui alguns exemplos sobre isso que eu acabei de dizer. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8. Famoso, texto extremamente famoso, todo mundo fala dele. Aleluia. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 7, para a gente tirar algumas lições aqui e ficar mais completo. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você venha andar. Olha o versículo 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eu quero tirar algumas lições aqui. Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma situação muito complexa. Quando a gente lê a Bíblia e vê a história pronta, é bacana ler, e a gente até entra nela e se regozija, porque a história já está pronta, né? Mas voltando lá para o passado e entender o que era aquela história, o que representava aquilo para aquele momento. E era um momento crucial na vida de um povo, porque o seu maior líder havia morrido, Moisés, simplesmente Moisés. E de repente Deus olha para aquele homem chamado Josué, que até então, irmãos, não era tão experiente assim. Ele era um homem fiel a Moisés. Josué, a única coisa que ele tinha de destaque na vida dele era a fidelidade que ele teve ao seu líder. Ele foi fiel ao seu líder e pronto. E você pode ler lá em Números capítulo 13, na hora dos espias, de separar os espias, quem voltou com um bom testemunho foi Josué e Calebe, porque os demais voltaram atrás e começaram a murmurar diante daquilo que Deus havia prometido, né? E essa é a hora que eu vejo onde se separa os crentes dos descrentes, né? É na hora da pressão. Quando tudo tá bem, é fácil todo mundo crer junto. Ah, eu tô junto, eu creio, aleluia, glória a Deus. Mas e quando tá pressionado e quando a situação parece complexa, né? A gente vê quem crê e quem não crê. É nessa hora. Porque se você fica firme na verdade, a verdade ela te conduz a um tempo de liberdade. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. E eu vejo, irmãos, agora Deus chamando esse homem, e ao invés de ele voltar atrás e falar, não, é muito para mim, ele aceita o desafio. Irmãos, Deus está procurando pessoas ousadas para fazer coisas ousadas e chegar em lugares mais altos. Você não vai, eu não vou, ninguém pode ir além daquilo que se tem. Ninguém dá o que não tem, e você só dá o que recebeu. Aleluia. A fé vem pelo e o ouvir por onde? Pela palavra de Deus. Crente que não se enche da palavra não anda em fé, porque na hora que espreme, o que sai? Incredulidade. Porque ou você tem ou você não tem. Então eu aprendi, irmãos, que eu tenho aquilo que eu recebi, e aquilo que eu recebi foi aquilo que eu decidi dar acesso. Certa vez Salomão disse, está lá em Provérbios, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
crente que não guarda o coração dá a vazão a pensamentos errados. E alguém que é conduzido por pensamentos errados vai para qualquer lugar, menos o lugar que Deus preparou para você. E aí começa a viver uma vida que não gostaria de viver. Presta atenção, irmãos, viver pela fé não é viver uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida onde está tudo, todo dia está difícil. Não, isso não tem nada a ver com fé. Deus chamou o seu povo para viver uma vida além das circunstâncias. Só que há um processo para se viver. E às vezes você passa por circunstâncias difíceis, mas não quer dizer que tua vida tem que ser uma vida de dificuldade. Viver pela fé, irmãos, é vencer as circunstâncias, é estar com Deus, e não importa o momento, a situação, Ele te livra. Porque muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Tem que haver livramento, e o livramento vem por meio da fé. Josué passou inúmeras situações. Quando você lê a história, depois de Moisés, depois do povo ter saído do Egito, irmão, já foi um milagre ter saído do Egito, ter passado pelo mar, ter entrado no deserto. E você sabe da história, que mesmo no meio de tantos milagres, o povo se desviou. Quem se lembra disso? Então, ver milagre não é a questão, porque tem gente que mesmo vendo milagre não acredita depois. Ele quer usufruir do milagre na hora, mas ele não quer ser o milagre. E aí eu digo a você, a igreja foi chamada para conduzir milagres. Se eu e você viermos à igreja só esperando por um milagre, alguma coisa está errada. Eu não estou vivendo pela fé. Milagre é uma bênção e Deus preparou milagre para todos os dias. Mas eu decidi carregar milagres por onde quer que eu passe. Talvez você ache estranho isso que eu estou dizendo, mas você, como crente, você é agente da glória de Deus. Porque senão Jesus não diria: ide pregar o evangelho a toda criatura, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Fala a verdade, isso aí não é conduzir milagre? Ele está falando que você vai impor as mãos e em nome dele, essa pessoa vai receber cura. O que você acha disso? Ok, mas isso é para quem anda em fé. E estes sinais seguirão os que creem. Aleluia! E eu comecei a analisar e avaliar a minha vida. Pai, eu estou vivendo um milagre, eu estou sendo um milagre, ou eu só estou aqui esperando alguma coisa acontecer? Porque ele diz: ide e pregai, ou seja, vai e faça alguma coisa. E aí eu comecei a falando nessa mensagem, eu comecei trazendo para você o seguinte: ouvir, crer, falar e fazer, tudo isso tem que estar em linha com a fé. Não tem como eu ouvir uma coisa, crer em outra, falar outra e fazer outra. Você fala exatamente o que acredita. Aceitando ou não, a gente só reverbera aquilo que a gente tem dentro. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E aí eu pergunto a você, o que você anda dizendo? Não responda para mim. Mas aquilo que você anda dizendo é exatamente o que você anda crendo. E o que você anda crendo é o que você anda ouvindo. E aquilo que você anda ouvindo está te convencendo. É uma tendência natural. Quando Josué é chamado por Deus, Deus treina ele. Ei, vem para cá. Moisés agora é morto. Já foi. Passou-se o tempo. Foi uma bênção. Mas daqui por diante a história tem que continuar. Você parou para pensar que nós somos a continuidade de todo o passado que já se foi? De pessoas que já morreram, fizeram grandes coisas, mas acabou. Agora, meu amigo, quem vai dar conta do que existe é quem está vivo. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Eu e você estamos vivos, eu e você estamos aqui, porque Deus conta conosco. Deus conta com a sua igreja para fazer coisas maiores. Senão Jesus não teria dito: e vocês farão obras iguais e maiores. Aí eu pergunto, será que estamos crendo para isso? Nessa noite Deus está nos chamando para corrigir algumas coisinhas por dentro, para poder fazer por fora. Às vezes a gente quer ver acontecer, mas Deus não nos chamou para ver acontecer. Deus nos chamou para fazer acontecer. O povo no deserto ficava esperando o maná cair. Cai, se não cair morreu, né, irmão? Ou cai ou morre.
Deus mandava, porque era o nível de fé que eles estavam. E muitos queriam voltar para trás. Agora a sua igreja, a igreja de Cristo, não precisa esperar algo cair, porque nada cairá. O que precisava vir foi enviado, não caiu. Aleluia. Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, está escrito em Gálatas capítulo 4. Nascido sob a lei, ele veio para salvar, ele veio para justificar, ele veio para transformar, ele veio para libertar aqueles que estavam debaixo do jugo da lei, da pressão, da mentira. Você está entendendo? Quando você conheceu a Cristo, talvez você não entenda muito bem o que aconteceu, mas irmão, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Significa ser transformado de dentro para fora, e isso me deu a capacidade de me aproximar de Deus e entendê-lo como Ele é. Deus, Ele é teu Pai. Rapaz, você tem um Pai que é Deus e um Deus que é Pai. E Ele promete, irmão, se você viver pela fé, tudo é possível ao que crê. Preste bem atenção, a vida pode ser muito mais leve se a gente viver pela fé. Aí as pessoas gostam de falar, não, mas o caminho é estreito. Eu sei, irmão, o caminho é estreito porque é um caminho de equilíbrio. Não é estreito porque deve ser difícil e complicado. Complicado e difícil é a vida do mundo, irmão. O mundo está debaixo das mãos de Satanás, do domínio das trevas. O mundo está na mão do diabo. Agora sobre os filhos de Deus brilha a sua maravilhosa luz. Espera aí, que evangelho é esse? Esse é o evangelho da cruz, do qual eu tenho uma responsabilidade, mas eu tenho um bônus. Se eu praticar a verdade, tudo que é de Deus vem para mim. Deus não quer ver o seu povo doente. Deus não quer ver o seu povo aflito. Deus não quer ver o seu povo quebrado. Ah, é assim mesmo, tá difícil, tô na luta. Aí a pessoa acha bonito falar isso. Teve um irmão que sempre que eu cumprimentava ele, ele falava, você tá bem? Ele dizia, tô na luta. E a terceira vez eu falei, vou dar uma luva de boxe para ele de presente, porque ele tá sempre na luta, cara. Pera aí, meu amigo, quando você vai vencer essa luta aí? O justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se tudo que você espera é luta, então é tudo que você fala. E tudo que você fala está aliado a tudo que você pensa. E se é o que você está pensando, você já está convencido. Você está entendendo como é sério isso? Você pode criar um pensamento errado aqui e achar que está crendo em Deus aqui. E quando você fala, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele disse. E o que Ele disse está na palavra dEle, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o povo de Deus precisa conhecer a palavra. O povo de Deus precisa ler mais a Bíblia. Ah, eu quero uma revelação nessa noite. A revelação está todinha na sua Bíblia. Posso ser usado por Deus para profetizar? Posso. Mas eu gosto muitas vezes de não ser usado para profetizar, sabia? Eu gosto de ser usado às vezes para falar o que está escrito, só para a pessoa ver que estava aí o tempo todo, só ela que não olhou. Coisa boa é você descobrir que estava aí o tempo todo. Era só ler. Só que a gente às vezes não dá valor ao que está escrito. A gente dá valor a uma revelação mirabolante. E se eu estiver mentindo para você, como é que você vai saber? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, irmão. Toda palavra deve passar pelo crivo das Escrituras. Eu posso profetizar aqui no nome de Jesus e falar. Se aquilo que eu estou dizendo não está em linha com a palavra, você deve jogar fora. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu profetizo. Eu sei o que é estar debaixo de uma inspiração divina e ser usado por Deus para trazer mistérios. Só que eu sei também, irmão, que é pregar assim nas Escrituras e ver gente sendo curada. E o que é melhor? Tanto faz. É melhor fazer o que Deus quer. E nessa noite Ele quer que eu pregue a Bíblia. Você está entendendo como é sério? Ser crente é muito mais do que parece, irmão. E a Bíblia é muito mais importante do que parece. E há muito mais poder envolvido do que você pensa. E você é muito mais importante do que você pensa.
E Deus conta com você mais do que parece. Final das contas, irmãos, se a gente entender o poder que a gente tem, a gente não anda nunca mais de cabeça baixa, porque o melhor ainda está por vir. No mundo, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Passou por dificuldade? Amém, o Senhor foi contigo. Saiu da dificuldade? Ótimo, continue a celebrar. Você viverá tempos novos, tempos melhores. Mas não se acostume a viver em dificuldade. Aprenda a vencer a dificuldade. É diferente. A vida do justo é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Ou seja, de degrau em degrau. Nós estamos subindo, 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 subindo. E o que tem a ver tudo isso com aquilo que eu disse no começo? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, antes de mais nada, eu tenho que ouvir a coisa certa. A partir do momento que eu ouço a coisa certa, eu vou alinhar o meu coração. E saiba que coração, quando a Bíblia fala de coração, no Novo Testamento ela está falando de espírito humano. E o que isso tem a ver com você? Tudo, porque você é um ser espiritual. Repete comigo, eu sou um espírito. Ainda que você não entenda, repita isso pela fé. Você é um ser espiritual, você é um espírito. Quando você morrer, você não vai virar uma alma penada, viu, irmão? Tu é um espírito. Você tem uma alma e você mora num corpo. É só isso. E Deus deixou isso bem claro. Está em Tessalonicenses. Que o nosso Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito. Está escrito. Então você é exatamente o que a Bíblia diz. Agora, como que eu faço para discernir as coisas de Deus, sendo quem eu sou? Preciso entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você sabe o que é um crente espiritual? Não é um crente que faz barulho na igreja, é um crente que faz barulho aí na vida fora. E aí quando ele faz barulho, porque onde ele toca dá certo, quando ele fala, ele confronta a maldade, ele confronta o pecado, ele faz igual essa irmã falou aqui. Ela é meio cabeça dura, ela não sabe ainda, mas ela vai fazer o que é certo e vai dar certo. E está dando certo por causa da palavra que saiu da boca dela, viu? A filha nem entendeu ainda, mas está sendo alcançada por causa do fervor da mãe. E eu sei o que ela está falando, porque minha mãe era assim e fez isso com a gente. Eu não tenho tempo para contar minha história, quem sabe outro dia, mas eu tinha tudo para dar errado. Tudo, mas tudo mesmo. Tudo. Meu pai abandonou minha mãe com 4 filhos para criar. E ela criou 4 filhos sozinha. E eu sei como foi. Eu estou com 42 anos de idade. Hoje eu olho para trás e vejo, tinha tudo para dar errado, mas não deu. O justo viverá pela fé. Ela me ensinou um caminho melhor, o caminho é esse. A palavra de Deus nunca falhou. Ela não me ensinou o caminho da igreja, ela me ensinou o caminho da palavra. E a palavra me conduziu à igreja. E hoje eu estou abrindo igreja. Aleluia. Tá entendendo, irmão? Teu futuro é glorioso. Mas Deus chama Josué e fala assim, escuta aqui, ó, não cesses de falar do livro dessa lei. Ele conhecia a palavra. A palavra já estava dentro dele, ou seja, ele ouvia a verdade e a verdade o convenceu. Logo Deus fala, agora não cesses de falar do livro dessa lei. Por que é importante falar, irmão? Em primeiro lugar, porque você está dizendo coisas que são espirituais. E Deus trabalha com coisas espirituais. Deus trabalha com a sua palavra. E qual é a base bíblica sobre falar a palavra? Marcos 11, 22, 23 e 24. Jesus passando, viu uma figueira, teve fome, Jesus era homem. Quem crê que Jesus foi homem na terra? Eu sempre brinco com as pessoas, tem gente que fala, não, Jesus era 100% homem e 100% Deus, então ele era 200% alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Não, irmãos, está escrito em Filipenses 2, versículo 5, que ele se fez homem. Para sentir o que você sente. Ele se fez um de você, irmão. Não seria justo ele ir como Deus naquela cruz, com poderes divinos. Ele não sentiria a dor que ele teria que sentir. Ele não passaria pela humilhação que ele teria que passar. Foi como ser humano. Ele foi humilhado para que você fosse exaltado. Entenda isso. Aleluia. Deus está resolvendo problemas nessa noite, se você crê. Eu estou falando de problemas pessoais, questões financeiras que estão aí bagunçadas, problema de família,
Gente que está enroscado aí com um monte de coisa, mas o Senhor está dizendo, ei, só dá ouvido, dá crédito àquilo que eu estou falando, que eu estou te livrando hoje. Não cesses de falar do livro dessa lei. E a base bíblica para falar, Jesus teve fome, foi colher figo, não tinha. Ele aproveita. E por que ele foi colher? Porque tinha folha. E a base para que uma figueira dê figo é ter folha. É o que mostra, é o que apresenta. Olha, tem figo aqui. Mas ele foi lá, não tinha. E aí ele pega e dá um exemplo de fé. E ele diz, nunca mais coma um fruto de ti. Ou seja, ele amaldiçoou a figueira. Eles foram embora, voltaram. Quando voltaram, os discípulos viram. Isso está em Marcos 11, 22, 23, 24. E quando os discípulos viram aquilo, ficaram impressionados. E aí é o que me impressiona mais. Por que ficaram tão impressionados? Sendo que antes desse milagre já haviam visto outros. Tá do jeitinho que muita gente nas igrejas estão. Fica tão impressionado para ver o milagre e vive de milagre em milagre. Mas ele não vive de fé em fé. Aquele que está esperando um milagre só contempla um milagre. Aquele que vive em fé produz milagre. Jesus produziu o milagre. Eles ficaram assistindo. E aí Jesus diz o quê? Tendes fé em Deus. Se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar. Eu imagino aquele local onde eles estavam e a conversa se desenrolando. Porque na Bíblia é só escrito bem rapidinho e você vai lendo sem pausa, não é assim? Mas imagina a gente aí, imagina se fosse nós, fosse a gente. E Jesus ali, eles olham para aquela planta, para aquela árvore e, Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou. Uau, estou impressionado. E Jesus olha para eles, ei, tem de fé em Deus. Por que você está tão impressionado? Se alguém disser, eu imagino a região montanhosa, o irmão conhece Israel, sabe a região lá como é, a região da Galileia, aqueles montes maravilhosos, o mar lá embaixo, não é assim? Então aí você entende a Bíblia quando você está ali, né? Aí você entende o que Jesus quis dizer exatamente. Porque ele olha, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança lá no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê naquilo que se diz, assim vai ser com ele. Se alguém pedir alguma coisa em oração, crede que recebestes. Ou seja, ele dá um exemplo sobre falar. Lembra que eu falei? Ouvir, crer, falar e fazer. Quando a gente tenta inverter a ordem das coisas, começa a dar errado. Porque a gente tenta fazer, e enquanto a gente está fazendo, segundo a nossa própria força, achando que está fazendo certo, aí a gente tenta envolver Deus na história. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus eu declaro que vai dar certo. Mas você não perguntou, era para fazer? Oh, glória a Deus e aleluia. Isso é bálsamo e refrigério. Isso é livramento para a tua vida. Certa vez um rapaz abriu um negócio e não era para ele abrir. E depois que ele abriu, ele começou, pai, eu abençoo. Meu amigo, não adianta passar óleo na parede, não adianta chamar os irmãos para orar. Deus já tinha dito, não abre. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porta que Deus fecha, irmão, não tenta abrir, não vai rolar. Nem com pé de cabra, irmão. Aleluia. Fala, Jeová, né? Aí Deus profetizando aí, te livrando do mal. E eu digo, e depois deu errado. Eu já sabia. E ele falou, poxa, eu fui desobediente. Mas ele foi reconhecer que foi desobediente 3 anos depois. Se fosse 3 anos antes, ele não teria quebrado. Isso não significa que Deus não o amava. Isso significava que ele não estava andando em fé. Ele estava construindo as coisas na sua própria força. Agora preste atenção, aquilo que vem de Deus, as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Quem disse que tem que ser pesado demais? Se está pesado demais, a gente tem que avaliar. Será que Deus está envolvido com isso? Eu comecei a largar meus pesos por aí, sabia? Você lembra que Jesus falou? Ei, vinde a mim todos vós,
que estáis cansados e sobrecarregados, e ele pede para fazer uma troca, não pede? Ei, vamos fazer uma troca? É uma baita proposta. É uma proposta maravilhosa que ele faz. Exatamente. O que você tem aí não serve de nada. Então pega o meu que serve muito, não é assim? Dá essa mochila aí carregada de tranqueira, daí. E pega o meu fardo aqui que é suave e leve. Vai passear agora, vai passear em paz. É exatamente o que ele está propondo. Agora a gente pega esse texto para falar do povo que está no mundo. E aí a gente prega, aí a pessoa vem e aceita Jesus. Isso vale. E aí você fala, vem você que está cansado e sobrecarregado das coisas do mundo. Amém, isso é verdade. Mas o que tem de crente nessa mesma condição hoje, então serve para os dois. Se tiver cansaço, se tiver peso, tem alguma coisa errada, está na hora de trocar. Foram pesos que a gente adquiriu no decorrer da vida, no decorrer do processo da incredulidade ou da falta de conhecimento. O que o profeta disse certa vez? Oséias disse o quê? Que o meu povo perece por quê? Quem está comigo aqui? Faltou o quê? Conhecimento. Oh, glória a Deus. Agora essa palavra perecer, irmãos, é pior do que parece, viu? Perecer é morrer, é apodrecer, é acabar, ó, sumir do mapa. O meu povo, há uma versão que diz que o meu povo morreu porque lhe faltou conhecimento. Aí eu digo a você, o que é mais fácil? Continuar acreditando nas mesmas coisas, fazendo do mesmo jeito, ou se arrepender e deixar com que a palavra entre, e deixar com que a minha vida, que eu seja convencido em corpo, alma e espírito, passe a falar em linha com a verdade, e então eu possa fazer, e fazer, e fazer, e enquanto eu faço, eu provo da ajuda, porque eu não faço mais na minha força, eu faço com a ajuda dele. E aí eu vou fazendo. E aí quando eu falo de fazer é qualquer coisa. É cuidar dos filhos, é trabalhar, é conquistar, é fazer as suas coisas, é cuidar da igreja, é cuidar do ministério, aleluia. Porque o que tem de gente culpando o ministério, botando a culpa de tudo nas coisas de Deus, como se Deus fosse culpado dos problemas dela. Pastor, eu estou parando tudo hoje porque eu não aguento mais minha vida está pesada demais, então eu decidi começar a cortar por aqui, né? Pelas coisas de Deus. Ele já começa a cortar pelo lado errado, né, irmã? Não é assim? Isso, ele chega como se Deus fosse culpado. Olha, tá pesado demais servir a Deus, então eu vou cuidar da minha vida. Aí é que vai dar errado mesmo, porque ele não entende que servir a Deus é uma honra, e servir a Deus só prospera o caminho daquele que serve. É porque ele não lê a Bíblia, então ele não sabe. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa, muito do que eu estou pregando aqui eu aprendi na marra. Eu aprendi apanhando. E não deveria ser assim. Então antes que você sofra, aprende agora. De graça, sem ter que sofrer. Eu já sofri por você. Eu já passei por maus bocados para chegar a essa conclusão bíblica. De que se eu não entender que eu preciso mergulhar nas escrituras, me encher do poder de Deus, falar em linha com a verdade, deixar de pensar bobagem, alinhar meus sentimentos, parar de brigar, fala a Deus, agora fala, parar de arrumar encrenca, parar de discutir aqui, ó, você que tem uma argola no seu lado esquerdo aqui. Agora vai, Jeová, agora a facada vai ser boa. Aqui, isso aqui, ó. Quem tem isso aqui? Do lado esquerdo. Então você escolheu ter esse negócio aí, não escolheu? Você não foi obrigado. Então agora honra. Fala a Deus ou cala a Deus? Quer que eu vá embora agora? Vou nada, só depois. Ninguém, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Falar e fazer igual aquele irmão, não saio daqui não. Tá entendendo, irmão? Isso aí atrapalha a glória de Deus, viu? De se mover. Se dois de vós concordarem acerca de algo que pedirem, isso vos será feito pelo vosso Pai que está no céu. Aí se tem um casal discordando dentro de casa, como é que vai orar em concordância? Ou seja, não vai ter resposta de oração. Entendeu o que dá errado? Isso.
Pastor, meu marido é incrédulo. Aí não tem problema, ore por ele. Ah, minha mulher é incrédula. Tudo bem. Mas se tem 2 crentes dentro de casa, vai ter que agir como crente. Ou vai ou racha, meu filho. É hoje. Você entendeu, irmão? A palavra de Deus era como espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. Você sabe por que ela divide alma e espírito? Porque as sensações, as emoções, as raivas, os sentimentos errados estão aí na alma. Mas no espírito há a vontade de Deus. Então ele separa, ele discerne. E quando você se enche da palavra, você deixa com que essa espada poderosa venha te discernir por dentro e tirar para fora tudo aquilo que não produz nada, tudo aquilo que não serve para nada, todo orgulho, toda soberba, presunção, tudo aquilo que não serve para coisa nenhuma, e só fica aquilo que é espiritual. E aí você começa a entender Deus não na sua mente, mas pelo Espírito. Você foi chamado para ser crente, filho de Deus, irmão. Amar Deus, amar seus irmãos, fazer a vontade dele. Enquanto você está servindo, seguindo o seu caminho, se consagrando, se enchendo da verdade, sabe o que vai acontecendo? Deus vai te prosperando. Aí aquilo que estava difícil fica fácil, aquilo que estava preso solta, aquilo que estava ruim fica bom. Eu não sei se você acredita nisso, mas é isso e pronto. É isso aí, acabou. Eu tenho provado na minha vida, sem fazer tanto esforço assim. Eu faço e eu vejo se Deus está envolvido. Se Deus não está envolvido, eu não faço. E eu não fico insistindo com Deus, tentando convencer a Deus. Porque tem gente que acha que vai convencer a Deus. O bicho é tão vendedor que acha que vai conseguir, só no ouvidinho de Deus. Cai na real, Deus falou, está falado. Deus falou, recebe, aceite e viva. E aí sabe o que acontece? Você abre a sua boca e fala a palavra, e aí a enfermidade que está sai. Eu não sei se você entendeu não, mas é isso aí. Aí eu falo contra as circunstâncias e o diabo tem que soltar aquilo que é meu. Aí eu vejo que a situação está começando a apertar, eu mando o diabo soltar das minhas finanças, e eu começo a dar ordens no mundo do Espírito, e começo a falar a palavra, do jeitinho que Jesus falou com a figueira, eu começo a falar com as situações. Porque ele falou com a figueira e depois deu o exemplo do monte. Ele usou 2 extremos completamente absurdos para provar para você que qualquer coisa que você diga, em linha com a palavra, baseado na fé, vai acontecer. Foi só para isso que ele fez o que fez. Para te convencer de que tudo é possível que crê. Ei, vai dar certo, irmão. Vai dar certo, irmão. Vai acontecer o que você está crendo. Renove sua mente. Pastor, o que é renovar a mente? Renovar a mente é Romanos 12, versículo 1 e 2. Quer que eu leia para você? Quer ler? Se não quiser eu falo. Tá bom, eu vou falar. Está escrito assim no versículo 1: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Você está vivo, não falei? A gente está vivo. A gente tem a oportunidade de fazer certo agora. Mas ele fala para apresentar o corpo. Você não é corpo, alma e espírito? Qual é a parte do ser humano que se comunica com Deus? O espírito. Mas qual a parte que glorifica aqui na terra? O seu corpo. Com o seu corpo você glorifica a Deus. Por isso que o pecado separa o homem de Deus, porque é com o corpo que as pessoas pecam. Quem está comigo? É no corpo que estão as vontades. E quando você renuncia às suas vontades para ficar com a palavra de Deus, você venceu o diabo e ganhou mais uma em Deus. E aí Paulo continua dizendo que é o vosso culto racional, ou seja, você pensa para fazer. Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Nós pensamos para sair de casa, pensamos para estar aqui, pensamos no que estamos fazendo. E aí ele continua dizendo: mas não vos conformeis com esse mundo, século, sistema, ou seja, com a perversidade que existe lá fora. Eu não quero que você se associe com essas coisas, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Olha a sua mente aí, alma, para que possais compreender qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, no final da história tem o que é bom, aleluia, aleluia, tem o que é bom, tem o que é perfeito, tem o que é agradável para você. Obedece a primeira parte para que a segunda aconteça. É ação e reação, irmão. Não tem como fugir dessas coisas. Estão querendo pregar coisas malucas por aí. Eu já estou vendo gente prometendo terreno no céu, irmão. Eu já vi gente vendendo a chave. Deixa pra lá. Eu tenho uma casa, mas eu ganhei a casa. O senhor ganhou a casa? Eu ganhei a casa, eu não comprei. Né? Tem uns irmãos querendo vender. Paga não, irmão, já tá pago, viu? Não cai nessa. A escritura já tá lá em cima, tá tudo resolvido. Deixa pra lá, né, irmão? Tá tudo pago. Como é que alguém vai vender aquilo que Deus já deu? Parou para pensar? Então não caia em fábula. Não caia em falatório que não tem nada a ver com a verdade. Não caia em ensinamentos errados. Está em linha com a palavra, eu recebo. Não está em linha com a palavra, eu não recebo. E eu não falo, não que eu não respeite a pessoa, mas eu não recebo aquilo que está sendo dito se não estiver em linha com a palavra, porque a palavra é o que Deus pensa. Se eu crer em outra coisa, eu estou sendo rebelde. Viver pela fé é isso aí, irmão. Como é que você vai viver amanhã? Pela fé. Pastor, eu não sou perfeito, mas quem está falando de perfeição? Deus não escolheu pessoas perfeitas, Ele escolheu pessoas disponíveis. Você está disponível, você está aqui, ó. A gente tem muito para melhorar? Tem, claro que tem. E Deus não sabe disso? Claro que Ele sabe. Mas Ele está te insistindo na gente porque Ele quer ver melhorar. E eu digo, só vai melhorar. E fizer certo aqui, só vai melhorar. Amém. Há alguns, já vou encerrar a ministração. Eu quero orar por você. Mas aconteceu um fato comigo no ano de 2010. A minha filha, eu sempre conto essa história porque ela foi muito forte para mim. A minha filha mais nova, a Giovana, que hoje está com 9 anos, a minha esposa já estava chegando perto de tê-la. E eu lembro naquela noite, eu a levei para o hospital. Eu estava muito cansado, o dia foi muito carregado. E eu voltei para casa para descansar. O parto seria perto da manhã, sabe? Aí eu volto para o hospital depois e tal. Pensei comigo, eu vou dar uma descansada. Só que às 3 da madrugada eu acordei com uma voz. Mas essa voz era muito clara, nítida, como se alguém estivesse do meu lado. E a voz dizia, eu vou matar as duas. Então tá. Era às 3 da madrugada. Eu brinco, é engraçado esses filmes de terror, tudo acontece às 3 da madrugada, já pensou? Não é nas 3 da madrugada, você olha, sempre tem um relógio, tá lá, 3 horas. E irmão, eu não sei o que você pensa sobre o que eu vou dizer, se você acredita ou não. Acreditando ou não, aconteceu do mesmo jeito. Mas eu digo a você, eu pulei da cama e aquilo foi muito forte. E eu percebi uma presença maligna, diabólica. Só que eu aprendi que eu tenho autoridade no nome de Jesus, amém? Aleluia. Você recebeu o nome que está acima de todo nome. E a esse nome se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então o demônio tem que se curvar, rapaz. Então o crente com medo do demônio é porque não é crente. Na verdade ele é quase. Ele está querendo ser, mas não é. Aleluia. Ele precisa conhecer a autoridade que tem. Todo crente precisa entender. Você não precisa ter medo de nada. Não vos dê espírito de medo, mas sim de ousadia, poder e moderação. E aí eu me levantei da cama, pulei e eu comecei a falar em nome de Jesus. Você não vai tocar no que é meu. Você não me deu esposa, você não me deu filha, você não vai roubar. E a palavra diz isso. E Jesus te envergonhou na cruz. Está escrito, e está escrito. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Quem se lembra? E ele dizia, né? Está... Aleluia, eu fiz a mesma coisa. Se Jesus fez, deu certo, eu vou fazer igual, vai dar certo também.
Amém? E eu percebi que foi se acalmando. Eu voltei, deitei, demorei para pegar no sono. Irmãos, no outro dia, logo cedo, o parto começou. E muitos problemas. E a Fabiana sofreu demais. A Giovana nasceu, voltou para casa. E ela voltou para casa. Passaram algumas horas, em torno de 30 horas. Aconteceu um fato raro. Se rompeu um vaso no cólon do útero da minha esposa. A médica falou que isso é... Ela mesma nunca pegou nenhum caso desse. E era uma hemorragia crônica. E ela perdeu sangue demais. Até chegar no hospital. Irmãos, enquanto eu ia na ambulância com ela, eu abri a minha Bíblia. E uma Bíbliazinha, sabe aquela Bíbliazinha pequenininha dos Gideões? Eu peguei aquela Bíbliazinha e fiquei falando a palavra ali junto. Pai, a tua palavra diz, a tua palavra diz, a tua palavra diz. E eu rejeito essa situação. Chegou no hospital e eu passei mais uma noite lá. E enquanto ela estava em processo cirúrgico, eu estava no hospital confessando o que a Bíblia diz. E eu subia e eu descia e eu não queria saber quem estava perto. Pastor, você não tem vergonha? Não. Jesus foi nu para a cruz e ele não teve vergonha de glorificar o Pai e de te amar e me amar naquele lugar. Aquele paninho que a Igreja Católica coloca no Jesus crucificado, aquilo não existe, viu? Jesus foi nu para a cruz, porque era símbolo de vergonha a nudez. Precisamos entender a lei, o que a lei dizia. E eles crucificaram Jesus justamente para envergonhá-lo diante da lei dos judeus. Ele estava nu. Eu falei, por que eu vou ter vergonha de confessar minha vitória aqui? Eu quero saber quem está aí, rapaz. É bom que se é a hora de... Das duas, ou é louco ou é crente. É crente. E é louco também. Que esse evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E aí terminou a cirurgia e a médica falou, olha, eu não sei como essa menina aguentou. Foi gravíssimo o que aconteceu aqui, mas eu vou dizer para você, ela está bem. E ela voltou para casa, ela voltou bem. E eu percebi, ela perdeu muito sangue. E eu olhava para ela, você está bem? Ela falou, eu estou bem. E eu via o próprio Deus envolvido. É como se a graça de Deus a abraçasse assim. E o tempo passou. Passam-se 2 meses. Giovana, bebezinha, contrai uma pneumonia viral. Gravíssima. Internada 10 dias. E nesses 10 dias, a minha esposa lá com ela. Só tem uma coisa. Nessa história já está 1-0 para mim. Nessa história aí já está 1-0 para mim, porque o diabo falou, vou matar as duas. Uma ele já perdeu. Então está 1-0 para mim. Ele tentou a segunda. Giovana ficou recebendo toda a medicação e antibióticos fortíssimos. E nada de sarar. 3º dia, 4º dia, 5º, 6º. E eu, no 9º dia, ela saiu no 10º. No 9º dia, irmãos, eu cheguei lá no hospital. E sabe como sobe uma ira dentro de você? Mas não é uma ira, é uma ira, eu chamo isso de ira santa. Aquela ira contra as obras das trevas. Que você fala, hoje eu arrebento com o diabo. Hoje eu vou fazer coisas que vão afetar a minha vida para sempre. Eu entrei no hospital, antes de ver minha filha, eu passei num quarto. E tinha uma mulher chorando sobre uma garota. E essa garota havia tido um problema cerebral e ela estava paralisada. E eu olhei assim, é agora. Eu entrei, falei, tudo bem, como vai a senhora? Meu nome é Juliano, eu sou crente. Ó a credencial, eu sou crente. E é o seguinte, você crê que Deus pode mudar a vida da tua filha? Ela olhou assim para mim, eu creio. Eu falei, você já entregou sua vida a Cristo? Não. E eu orei com ela e entregou a vida a Jesus ali. E na sequência impus as mãos sobre a filha dela. Ela estava sem se mexer há 3 dias. Quando eu impus as mãos, sabe quando alguém leva um choque?
Aquela mulher saiu da cadeira, falou: meu Deus, a minha filha não se mexe há 3 dias. E ela mexendo a mão. E eu orei, e eu continuo orando. E as pessoas que estavam perto do quarto, aí, meu amigo, vira culto, né? E eu não quero saber, agora vai, ninguém mandou. Trouxe minha filha pra cá, agora vai ter que pagar. Eu saí dali e fui ver minha filha. E peguei, minha filha estava lá, né, no 9º dia. E eu falei com a Fá, como ela estava, ela falou assim: não, amanhã em nome de Jesus ela vai ter alta, ela já está bem melhor. E eu abracei a minha filha e comecei a lembrar de todos os meses, né, todos aqueles meses e dias que se sucederam. Não foi fácil, mas se cumpriu exatamente o que eu falei. Eu vou repetir, irmão, porque isso precisa estar no nosso coração. Não foi fácil, mas aconteceu exatamente o que eu falei. Porque a voz que me acordou às 3 da madrugada daquele dia falou: eu vou matar as 2. As 2 estão vivas lá exatamente agora, porque eu saí e deixei as 2 lá. E estava brincando de desenhar com a mãe. Eu quero dizer a você, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força dele. E essa força está operando em nós. Cuidado, irmãos. Não deixe de acreditar naquilo que Deus já falou. Zele. Deus falou, ele falou para Josué que você tenha cuidado de cumprir tudo aquilo quanto está escrito. E Deus está dizendo para você: ei, presta atenção nas coisas que eu já falei e comece a me glorificar sobre aquilo que eu já prometi. Porque o que eu prometi, eu sou capaz de cumprir, mas eu só preciso que você acredite. Porque se você acreditar, não tem nada e ninguém que possa roubar o que é teu. Fé é isso, irmão. Fé é um pouco disso. Isso expressa um pouquinho só do que é essa fé que Deus nos ensina a viver. E sabe de uma coisa? De lá para cá, tudo que eu tenho vivido e conquistado tem sido por meio das mesmas coisas. Isso é muito bom. Você saber que se você fizer certo hoje, Deus já te garantiu amanhã. Se você fizer certo amanhã, fica tranquilo, já está garantido depois de amanhã. Ou seja, a vida vai passando e você vê que as coisas vão acontecendo porque você decidiu simplesmente ficar com o que está escrito. Aleluia. Você pode ficar de pé? Há 1 ano atrás eu estive numa igreja, da qual eu, no momento da fila de oração, foram muitas pessoas, era uma igreja bem grande. E no momento da oração para cura, eu não imaginei que ia ter tanta gente doente, e eu me assustei. Realmente era muita gente, e eu não tinha como impor as mãos sobre todos. E eu falei: irmãos, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Está escrito, Tiago disse isso. Então eu vou orar aqui e você vai crer. E na hora me subiu uma inspiração. Você que recebeu um diagnóstico e tem aí um diagnóstico clínico ruim, você vai voltar e vai fazer seus exames de novo. Ok. Passaram alguns dias. O pastor daquela igreja me ligou: pastor, eu quero te comunicar algo que aconteceu. Uma mulher naquele dia, assim, ela tinha um câncer. E ela voltou e fez os exames de novo. E eu tô com os exames aqui. Isso não é só falatório. Eu tô ligando para você só para confirmar, para edificar a tua fé. Porque o Senhor sabe, né, pastor? A gente dá a nossa vida para fazer isso. A gente ama pessoas. Eu não vim aqui por nada que não seja um convite para abençoar pessoas. Falo isso sem demagogia, irmão. Sem demagogia. E aquela mulher levou os exames, ela está curada. Agora só tem um detalhe: ela não era crente. Isso é um belo de um ensino para mim e para você.
Ela não era crente, mas ela foi na fila. Ela creu. E sabe de uma coisa? Eu lembrei daquela mulher do fluxo de sangue. Olha só a história. Ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. E ela dizia: se eu apenas tocar. Ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. E ela dizia: se eu tocar nele. E aí ela foi, oh glória, e fez. Ouvir, crer, falar e fazer. Quando ela tocou nele, o que aconteceu? Ela foi curada de 12 anos de um mesmo problema. Irmãos, como deve ser difícil 12 anos num ciclo de derrota. E o Senhor em um dia, por causa de um toque. Mas esse toque não foi Jesus quem a tocou, ela tocou nele. Ei, irmão, toque, receba, pegue, é teu, é da igreja. Pai, obrigado em nome de Jesus. Do mesmo jeito que você foi com todos os seus heróis da Bíblia, o Senhor é conosco nessa noite. Assim como o Senhor curou no passado, o Senhor cura agora, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor prospera, o Senhor edifica, consola, protege e preserva. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu declaro sobre teus filhos a tua paz, a tua alegria. E eu declaro toda a tristeza e angústia indo embora desse lugar.